Lúcia, seja muito bem-vinda ao podcast Atualiza o Universo. A consciência generativa, primeiro, é algo que todos nós temos. Não é nenhum talento, nenhum dom, né? Todos nós, seres humanos, temos. E ela é aquela consciência que surge quando nós estamos verdadeiramente e intencionalmente no momento presente, com a mente aberta e o coração aberto. E aqui, essa união mente e coração, para mim, ela é fundamental. Porque quando você vai falar de mindfulness, a tradução de mindfulness para o português é atenção plena. Então, ela vai trabalhar a mente aberta. Ela vai trabalhar a mente sem julgamento, presente no aqui e no agora. Só que quanto mais eu estudava mindfulness, mais eu percebia que não é suficiente a mente aberta. Você precisa, junto, abrir o coração. O que a gente mais precisa no mundo é de pessoas compassivas e corajosas. Agora, então, com essa questão, por exemplo, do Rio Grande do Sul, com certeza, né, com certeza. A gente precisa de compaixão, compaixão, total, né, total. Todos. A gente precisa de compaixão e de coragem, né? Eu digo que essas são as duas grandes qualidades do coração e eu treino as pessoas na RGP na abertura da mente, na abertura do coração e, a partir daí, na abertura da vontade. Ou seja, colocar tudo isso em ação. Em prol do quê? Em prol de todos nós. Porque uma das coisas que eu aprendi estudando ciência da felicidade, que é uma outra ciência novíssima, ela começa na virada deste século. Ciência da felicidade, a gente está falando a partir de 2000 para cá. E então, uma das coisas que eu aprendi com a ciência da felicidade é que todos nós temos como característica inata, ou seja, a gente nasce com ela não é... O inato é aquilo que eu não aprendi, ele vem conosco. Então, todos nós temos como característica inata a colaboração. Por que hoje a gente vê dificuldade de colaborar? Por que hoje a gente vê um individualismo exacerbado? As pessoas egocêntricas, né, Exato. cada vez mais voltadas para as si telas, mesmo, né? si Para o seu mesmo. próprio umbigo, achando que para eu ganhar você precisa perder. Pois é. E isso tudo não é natural para a nossa espécie. A nossa espécie, nós como indivíduos, somos muito frágeis. Aonde é que está a nossa força? A nossa força está na colaboração. E não é qualquer tipo de colaboração, inclusive. Nós somos capazes de uma colaboração que nenhuma outra espécie no planeta Terra é, que é a colaboração em larga escala. Então, você pode dizer, as formigas colaboram entre si. É verdade, Sim. As abelhas também colaboram entre si. Então, você tem várias espécies que colaboram entre si. Mas só nós conseguimos ter a colaboração em larga escala, que significa a gente pode colaborar com pessoas que estão do outro lado do planeta, que você talvez nunca venha a encontrar pessoalmente. Mas a gente desenvolveu métodos de colaboração em larga escala. E diferente do que muitas pessoas acreditam e do que é uma narrativa muito prevalente hoje em dia, que é essa narrativa do individualismo, a nossa felicidade, ela está na colaboração. O nosso cérebro, ele está programado para ser feliz quando eu colaboro com outros seres humanos. A generosidade que gera generosidade, essa Exato. troca. Exato. E veja, isso faz todo sentido em termos evolucionários. Por quê? Porque como nós somos muito frágeis como indivíduos, a gente precisa criar grandes redes de colaboração para a gente ser forte, para a gente poder moldar o ambiente de uma forma a garantir a nossa sobrevivência. E aí a gente também precisa entender que a natureza, o que ela vai selecionando para cada espécie? Ela vai selecionando características que possam aumentar as chances de sobrevivência daquela espécie. É isso. Tanto que, quando a gente fala em termos evolutivos, a unidade básica nunca é o indivíduo. A unidade básica, em termos evolutivos, é o grupo. Porque você precisa de um grupo para a continuação da espécie. Não adianta só ter sobrado eu. E, no nosso caso, a gente tem algumas características que fazem todo sentido para a
continuação da espécie, para a sobrevivência da espécie, mas que não são as melhores características quando você pensa no bem-estar do indivíduo. E isso é uma coisa interessante, porque é uma dicotomia com a qual a gente precisa saber lidar. Só que você só pode começar a aprender a lidar se você souber, em primeiro lugar, que essa dicotomia existe. Sim. Que a maioria das pessoas nem sabe, né? Que isso acontece. Então, do que um exemplo específico do que a gente está falando, né? A gente está falando de que, em termos de evolução da espécie, o nosso cérebro ele está muito programado para, se ele tiver dúvida de alguma coisa, ele está programado para assumir que é negativo. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Bom, a gente está aqui conversando. Se de repente a gente vê passar alguma coisa comprida, fina ali, o nosso cérebro está preparado para quê? Para fazer você dar um pulo rápido, porque na dúvida ele vai assumir que é uma cobra. O que é fino, comprido? É uma cobra. Depois a gente pode parar, dar risada, porque era alguém brincando com alguma coisa e etc. Mas a sua primeira reação não vai ser, deixa eu parar e dar risada. Dar uma olhadinha. Deixa eu ver se é um brinquedo e chegar perto. Não. Na dúvida, assuma que é perigo. Só que a gente não vive mais na savana, né? A gente está em ambientes absolutamente controlados. E quando você traz isso para o nosso dia a dia, o que significa? Significa que uma série de coisas que a gente não precisaria assumir como sendo um perigo, a gente assume. Então, se você fala alguma coisa que eu não gosto, em vez de eu só lidar, tudo bem, a Alessandra está falando alguma coisa que eu não gosto, o que eu assumo? A Alessandra está me atacando. A Alessandra está me atacando, eu preciso me defender, eu preciso reagir, né? Então, e isso vai nos fazendo muito mal, porque todo o nosso sistema de reação a ameaças, que foi aí lapidado, e ele é um sistema absolutamente espetacular, mas que foi lapidado ao longo de milhões de anos, ele está preparado para lidar muito bem com ameaça física e de curto prazo. O que é uma ameaça física e de curto prazo? Encontro com um tigre. Bom, o negócio vai se resolver rapidamente. Porque ou eu vou conseguir fugir desse tigre e ponto final. Ou ele vai te atacar. Ou ele vai acabar comigo e ponto final também. Os tigres da nossa vida hoje são preocupações com a educação, preocupações financeiras, as relações de trabalho. E aí, isso aqui não se resolve no método pelo qual o nosso sistema foi desenvolvido, que é o seguinte: ou você foge, ou você parte para a luta física mesmo. Não resolve, né? E aí as pessoas vão ficando com estresse crônico, com ansiedade crônica. Hoje o pesadelo dos RHs é o burnout. Sim. Né? E vamos lembrar que burnout é uma completa exaustão física e psicológica, ou seja, ninguém chega em burnout de uma hora para outra. É um acúmulo ao longo de um tempo. E um mundo novo exige que a gente tenha conhecimentos novos, que a gente tenha ferramentas novas para poder dar respostas adequadas. Primeiro, vou só comentar com você falou muito das empresas, você citou o Google, e dentro do Google nasceu um dos protocolos que é baseado em mindfulness, que é o Search Inside Yourself, que é um protocolo que eu estudei. Eu fui treinada aqui no Brasil por um dos primeiros grupos de brasileiros que foi ter o treinamento nos Estados Unidos. E a base dele é mindfulness. Depois, comentar com você que, assim, quando a gente olha para essa questão da nutrição que você citou, você está certíssima quando você diz assim, com o que a gente se nutre. A gente não se nutre só com o que a gente coloca para dentro como comida ou bebida. Tudo aquilo que entra pelos nossos 5 sentidos ou vai nos nutrir para o bem ou vai nos fazer mal, né? Então, assim, o tipo de música que a gente ouve, as pessoas das quais a gente se cerca, como é que a gente decora
os nossos ambientes, absolutamente tudo a gente está captando pelos nossos 5 sentidos, e isso vai ser bom para a gente ou não vai ser bom para a gente. E essa mulher que você descreve, né, você falou, ela está cansada, ela está exausta, e nós vivemos uma era de exaustão, de todo mundo estar se sentindo muito cansado. E essa aceleração que você citou também dentro do perfil que você leu. Mundo competitivo, acelerado, Exato. Parece que todo mundo cansado, sem tempo um para o outro. Exato. Essa aceleração, ela tem muito a ver com esse cansaço. Porque nós não fomos feitos para viver nesse ritmo. Nós fomos feitos para viver nos ritmos da natureza. A natureza não tem pressa. A natureza, ela tem ciclos. Sim. E esses ciclos que você consegue observar bem com as estações do ano, esses ciclos, eles têm o tempo deles. Você não planta lá a semente e diz assim, agora eu quero colher o fruto, vamos lá, acelera aí que eu já quero... Você planta abacate, quer colher banana. Exato. Aquilo ali vai ter o tempo próprio e, como você bem cita agora, você planta o que você quiser, mas você é obrigado a colher o que você plantou. Ou seja, você plantou banana, você não vai colher abacate. Sim. Entendeu? Você vai plantar a banana que você colheu. Então, a gente tem sim hoje uma questão social que joga contra. E é preciso reconhecer isso também. Porque a gente precisa saber quais são os desafios com os quais nós estamos lidando. Tanto que eu sempre digo que desenvolvimento pessoal eu entendo como algo que é muito importante para o indivíduo, porque vai fazê-lo poder viver melhor. E vai fazê-lo poder fazer uso de todo o potencial dele, desenvolver todo o potencial dele. Só que autodesenvolvimento também é algo urgente para as sociedades. Por quê? Porque a gente precisa de indivíduos que sejam saudáveis, que sejam compassivos, que sejam corajosos, que sejam felizes, para construir sociedades que sejam saudáveis, que sejam compassivas. Contaminando de uma forma positiva. Exato, porque, todo gente, o resto, uma né? sociedade... Efeito dominó. É fácil a gente olhar e dizer assim, o sistema, os outros, a sociedade... Não. A sociedade é o conjunto de todos nós. Então, o que a gente vê lá fora é reflexo do que cada um de nós está carregando aqui dentro. A gente precisa de mais e mais indivíduos que tenham um olhar cuidadoso para dentro de si, que é aquilo que eu, de fato, posso modificar, para que a gente possa botar um input melhor para a sociedade. E se a gente tem mais indivíduos colocando um input melhor, a gente começa a ter uma sociedade melhor. Por isso, inclusive, autodesenvolvimento, a última coisa que autodesenvolvimento é egoísmo. Pelo contrário, todo bom cidadão precisa investir no seu autodesenvolvimento, para ele poder ser bom cidadão, senão ele não será. Sim, automaticamente ele vai estimulando outras pessoas que estão ao Exatamente, redor também, ele né? vai estimulando outras pessoas, né? E aí, a orientação principal que eu vou dar para as nossas ouvintes é: a gente precisa se tornar uma curadora muito atenta de tudo aquilo que nos alimenta. Isso não pode ficar para o acaso. A gente precisa assumir mesmo essa postura como se nós fôssemos curadoras de um museu. E a gente vai montar uma exposição. A gente não vai deixar que qualquer porcaria seja pendurada na parede. A gente vai cuidadosamente escolher quais são os quadros que eu quero naquela exposição para contar a história que eu tenho na minha mente, qual é a visão que eu tenho. A gente precisa fazer a mesma coisa com a nossa vida. A nossa mente, ela é uma grande contadora de histórias. Deixa eu fazer primeiro uma reflexão. Aproveitar isso que você falou sobre as crenças limitantes, sobre tudo que veio com a gente da infância. Não vamos olhar para o passado tentando dizer, como eu queria que tivesse sido diferente. Porque o passado passou. Que é a importância e as coisas do não são como são. né? As coisas são como são. Ponto. O passado de ninguém é o destino dessa pessoa. Ele só é o ponto de partida. E eu acho isso, quando você de verdade entende isso é muito empoderador. Porque Libertador, então, né? Libertador. Porque então você não está presa ao que foi.
Você tem aquela experiência, claro, claro. Só que a sua vida é daqui para frente. E daqui para frente, com as ferramentas que você tem, com o conhecimento que você está buscando, você consegue fazer uma história diferente. Né? Novas escolhas. Né? E essa história diferente, ela é feita com cada escolha que você faz a cada momento. Exatamente. Primeiro vamos entender que às vezes as pessoas usam a palavra procrastinação de uma forma leiga e querendo dizer simplesmente que ela está adiando alguma coisa por algum motivo específico ali que ela tenha. Uma falta de administração do tempo. Por algum motivo específico que ela tenha ou porque ela está priorizando algo e isso aqui não é tão importante. E isso não é procrastinação. Isso é simplesmente um adiamento consciente a partir de uma avaliação que você fez e que todos nós estamos fazendo o tempo inteiro. Tenho essas 5 tarefas para cumprir, qual é que eu vou cumprir antes, qual é que eu vou deixar para depois, qual é que eu vou talvez abandonar. Isso não é procrastinação, em termos técnicos. Sim, sim. Procrastinação é uma falha geral do sistema de autorregulação emocional. É isso que é procrastinação. Portanto, a pessoa que de verdade está procrastinando, ela não se sente feliz com o que ela está fazendo. Não, gera muito mais ansiedade, né? Uma ansiedade gigantesca, culpa, vergonha. Sim. O que só gera mais estresse, o que só gera mais procrastinação. Sim, Porque ela não né? está conseguindo um ciclo vicioso e ela não está conseguindo lidar com aquilo ali. Então, por que a pessoa procrastina alguma coisa que ela sabe que é boa para ela, que é do interesse dela, e ela não faz? Por que alguém faz uma coisa dessas? Porque essa pessoa não está sendo capaz de lidar eficazmente com as emoções que aquela tarefa gera. Então, vamos dar um exemplo prático. Sim, né? Vai ser perfeito isso. A minha vida, o que é o meu dia a dia? Meu dia a dia é preparar aula. Eu preparo aulas, eu preparo palestras, eu escrevo livros, né? Eu sou autora da Companhia das Letras há muitos anos. Os meus livros são publicados por eles. É o grupo Companhia das Letras, né? O selo Fontanari e selo Companhia das Letrinhas. Uhum. Então, o meu dia a dia é abrir uma página em branco no Word e começar do zero alguma coisa. Isso é uma sensação confortável, abrir uma página em branco para começar alguma coisa? Não. Uma sensação extremamente desconfortável. Muito. Se for para montar uma coisa menor, ela é menos desconfortável. Se for para escrever um livro, ela é desconfortabilíssima. É mesmo. Se eu não sei gerenciar isso de forma eficaz, o que eu vou fazer? Vou evitar começar. Eu vou arrumar 1 milhão de outras coisas que eu preciso fazer. Às vezes, são coisas muito óbvias, que, nossa, isso aqui é procrastinação. Vou arrumar o armário em vez de fazer isso. É óbvio que eu estou procrastinando, porque o armário não tem nada a ver com isso aqui. Eu poderia arrumar o armário em outra hora, que não é a hora que eu separei para sentar e preparar a aula ou escrever o capítulo do livro, né? O que seja. Mas, às vezes, Ali, a procrastinação, as pessoas até têm dificuldade de entender que estão procrastinando, porque elas podem estar fazendo algo que é relacionado à tarefa que precisaria ser feita. Então, no meu caso, o que eu poderia fazer? Vou preparar uma aula sobre procrastinação. Tá ótimo. Nossa, deixa eu ver se tem alguma pesquisa nova que saiu. Deixa eu ler mais esse artigo. Puxa, acho que eu preciso ler mais esse livro. E aí, no momento que eu teria para escrever o que eu preciso, eu começo a pesquisar mais e mais. Eu tenho que saber qual é a hora de parar. Agora não é mais hora de fazer pesquisa. Agora é hora de escrever a aula, de transformar isso aqui no produto tangível que eu preciso para os meus alunos, para as empresas que são minhas clientes e assim por diante. Mas eu só vou ser capaz de fazer isso se eu for capaz de estar com o desconforto de uma maneira eficaz. E você falou na procrastinação de não terminar, mas tem uma procrastinação antes que é de nem começar. Não iniciar. Nem começar. Né?
Tem as Sim. duas coisas. Sim.